iniciando. Então, pessoal, mais uma vez, boa tarde a todos presentes. Nós estamos aqui novamente reunidos para tratarmos de um assunto relacionado à filosofia da física do Heisenberg. Tem sido, ultimamente, o nosso fio condutor de seminários aqui no Grupo Lógica, Linguagem e Ciências da UFT. E hoje nós temos o prazer de receber o professor Fábio Costa, lá do Colégio Pedro II, Rio de Janeiro. E para o receber aqui, eu vou fazer uma leitura de um breve currículo dele, apresentando ao nosso grupo. Então, o professor Fábio Antônio da Costa, ele possui graduação, mestrado e doutorado em filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em filosofia das ciências e teoria do conhecimento. Realizou pesquisas em história das ciências, filosofia da física, metafísica, ontologia. Igualmente atua com temas relacionados a filosofias das religiões. Seus interesses também se voltam particularmente para a antropologia filosófica e história das teorias antropológicas. O professor Fábio Costa, então, irá apresentar para nós hoje o seu seminário intitulado Os Conceitos de Ordem e de Realidade no manuscrito de 1942 de Werner Heisenberg. Professor Fábio, então, a partir de agora está contigo a palavra, fique à vontade e bom trabalho para todos nós aqui. Bom, boa tarde, muito obrigado a todos, né? Eu vou, como disse, fazer a leitura do texto que eu preparei, tá? Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pelo convite e pela disponibilidade ao diálogo. Em segundo lugar, as considerações que realizarei aqui não partem do vazio. Assisti os debates disponíveis no YouTube do grupo. E, por isso, há implicitamente, em minhas observações, um diálogo com o que tem sido até agora exposto pelo grupo. Tal contexto também serve como justificativa para que eu não reconstrua determinados aspectos formais e experimentais em jogo na física quântica, uma vez que tal tarefa foi realizada com excelência por palestrantes anteriores. Faço notar também que me deterei exclusivamente no texto, manuscrito de 1942, também conhecido como Ordenação da Realidade. Para aqueles que tenham interesse em uma reconstrução densa do quadro histórico-conceitual, no qual o texto está inserido, recomendo a introdução feita por Catherine Chevalet para a edição francesa da obra. Eu, particularmente, considero ainda a melhor, havendo versões ou introduções americanas, em língua inglesa, né? Minhas citações serão feitas a partir da edição brasileira, né? Se aqui estão em jogo os conceitos de ordem e de realidade, faz-se necessário compreender como ambos, em Heisenberg, são postos como problemas. Proponho aqui esclarecer a forma de posição do problema, em primeiro lugar, a partir de pontos extrínsecos à obra, por um curto vídeo e por uma citação. Então, eu queria compartilhar com vocês esse curtíssimo vídeo. Não estranhem o vídeo, ele vai fazer sentido, tá? Vamos ver aqui. Está aparecendo? Gostaria que vocês prestassem atenção na letra do que é dito. Por que ninguém consegue responder nossa pergunta? Me diz, universo! Qual o sentido da vida? Pessoal, acho
acho que alguém precisa de uma resposta cósmica. Vamos explicar para ele o sentido de sua pequena existência em forma de uma canção feliz. É 1, 2, 3. Se achar que tem um problema e sua vida está no chão, lembre que na visão geral sua vida é só um grão. A folha insignificante, uma formiga é gigante. Se tem perspectiva, a coisa é mais objetiva. Você pensa que a Terra é um planeta bem grandão, mas perto de Netuno ela não passa de um botão. Ui! Relaxa. Você acha que tem um problema por ser magro ou gordinho? Lembre que na visão geral sua vida é um pozinho. Tem o sol maior que todos nós, nos faz até perder a voz. Mas isso é só nesse sistema, tem maiores do esquema. Via Láctea! A galáxia! E não esqueça do universo. Isso é só o que conhecemos, são gigantes, nós pequenos. Você é tão minúsculo e irrelevante então. Se está no lado escuro dessa rocha, é só um mísero grão. Sua vida dura um século na Terra ou até menos, mas aqui 100 anos são um flash, um bip ou um aceno. Então, se pensa que há problemas e sua vida está no chão, lembre que na visão geral sua miséria pequena, micro, mini, fútil, sem sentido, chata, boba, ruim, azeda, reles, lamentável, mínima vida, é só um grão. Peraí, o que é isso? Não sei, mas vamos rir deles. Quando terminarem essa musiquinha, o Sol vai ter tido um colapso e explodido, então... Mais de 4 bilhões de anos depois. Vida é só um grão. Aí, sabe aquele garoto há 5 bilhões de anos? Sim. Ele estava certo. Pronto, era isso. Deixa eu descompartilhar a tela. Vocês vejam o que se transformou a famigerada música das esferas lá com Kepler, né? Então, bom, vamos dar prosseguimento, porque vocês vão entender. A citação que eu prometi fazer, a citação é proveniente de Hegel, no segundo capítulo da Doutrina do Ser, primeira parte da Ciência da Lógica, assim está posto, cito. Mas o ser das coisas finitas, como tal, é ter o germe do perecer como seu ser dentro de si. A hora do nascimento é a hora da sua morte. O pensamento na finitude das coisas leva essa tristeza consigo, porque ela é a negação qualitativa levada ao extremo, porque na simplicidade de tal determinação não lhe está mais debaixo um ser afirmativo diferente de sua destinação ao sucumbimento. Fim de citação. A força de convencimento e de verosimilitude do vídeo está no fato de que ele conta com um quadro referencial pragmático teórico tácito. Em termos performativos, esse quadro estimula um posicionamento irônico. A ironia, desde o século XIX, é a nossa forma autodestrutiva de ser esperto ou sagaz. O quadro estabelece que nós somos um pozinho com consciência de sermos um pozinho, mas que tudo mais, no fim das contas, também é um pozinho. A destruição lança tudo no sem sentido, mas continuamos a fazer as coisas, mesmo que não tenham sentido. Com uma piscadinha de olho, dizemos, pelo menos, a gente sabe. Quando um suposto intelectual se dirige ao público repetindo as 3 feridas narcísicas enunciadas por Freud, o heliocentrismo, a teoria da evolução inconsciente, geralmente se posiciona e posiciona seu público no interior desse quadro de referência. Desde o estudo de Pirreman sobre a nova retórica, ou antes, com as análises sobre metáforas empreendidas por Hans Blumenberg ou Paul Ricoeur, podemos compreender que o discurso retórico não é uma simples forma de ludibriar. Contudo, neste caso específico do vídeo, o quadro de referência é uma mistificação. Justifico. A suposição de uma pluralidade de mundos e sua aniquilação, ou mesmo a destinação ao sucumbimento do que existe, é uma trivialidade na história do pensamento. Em si, ela não possui nada de especificamente científico, tendo já aparecido em Lucrécio, em Plutarco, em concepções hinduístas, em Giordano Bruno, em Pascal e no próprio Hegel. A partir dessas compreensões, não se chegou à conclusão
de uma insignificância ou ausência de sentido da vida humana. Além disso, o quadro conceitual do vídeo ou do intelectual esperto lança a mão do instrumento retórico de uma fundação do real, ou seja, somente a partir de tal quadro de referência é que a discussão ou a reflexão se desdobra, deixando assim de enunciar a pletora de problemas na cosmologia, na teoria da evolução e nas pesquisas sobre o funcionamento da mente. Tudo não se passa como se problemas fundamentais tivessem sido resolvidos. Por fim, para que possamos chegar a Heisenberg, esse quadro referencial não coloca o problema crucial, que está ali também no manuscrito. Como pode um pozinho, um caniço que pensa, segundo o termo lá de Pascal, sistematicamente, nos mais diferentes povos e momentos históricos, estabelecer uma compreensão da totalidade? A questão não se resolve pela alegação de que tal comportamento é característico da espécie humana. Estamos pedindo a razão pela qual, ou a condição de possibilidade para tanto. O enunciado sobre o sem-sentido de todas as coisas somente é possível a partir do singularíssimo fenômeno de dotar a totalidade de sentido. Basta isso para conduzir a ironia à sua condição ridícula. As observações feitas até aqui servem como introdução ao modo como Heisenberg estabelece os problemas apresentados no manuscrito. A forma da nossa exposição até aqui se justifica por uma declaração quase ao final do texto, na seção dedicada ao terceiro nível da realidade, relacionado aos símbolos e às forças criativas. Cito Heisenberg. Já a confissão de crença em que a camada objetivável da realidade seria a realidade propriamente dita, transforma ou determina a realidade de uma maneira similar ao modo como uma outra crença qualquer. Com isso, estamos uma vez mais tão expostos quanto antes à condicionalidade subjetiva da realidade. Fim de citação. Evidentemente, nossa curiosidade deve se deter em três termos: objetivável, realidade e subjetivo. Para o entendimento da forma de reflexão de Heisenberg, devemos notar que a estrutura do manuscrito perfaz um círculo, porque esta última citação está diretamente ligada à sua parte inicial. Cito Heisenberg. Assim, os pensamentos giram sempre uma vez mais em torno do problema sobre como se mantém conectado esse todo que denominamos mundo ou vida, sempre de acordo com o fato de nos pensarmos como incluídos ou excluídos, e sobre em que lugar nesse todo se acham as conexões particulares às quais se dedica, por exemplo, uma grande parte de trabalho de vida. Essa questão está em conexão com uma outra tarefa mais ampla. Sempre que um novo conhecimento fundamental aparece à consciência dos homens em uma posição específica da vida espiritual, quer dizer, vida intelectual, mental, a questão sobre aquilo que é, afinal, propriamente a realidade precisa novamente ser colocada à prova e respondida. Fim de citação. O aparecimento de um novo conhecimento é exatamente aquilo que obriga Heisenberg a realizar uma investigação com caráter de Erörterung. Quer dizer isso em alemão? Uma discussão para a determinação do lugar dos conceitos fundamentais. A fundamentalidade se deve ao fato de que pressupostos da mecânica clássica se converteram na própria determinação do sentido de realidade. Cito Heisenberg. Essa conexão objetiva que evolui no espaço e no tempo era, sim, manifestamente válida, sem exceção, para todos os seres,
independentemente do fato de se tratar de organismos vivos ou de matéria inanimada. Ela se mostrou como o único mundo propriamente real que se refletiu na consciência dos seres vivos como em um espelho, às vezes distorcido e turvo. Faço uma referência rápida, né, uma menção aqui ao Hort e o espelho da natureza, né? O problema de que essa concepção física gera uma contrapartida assimétrica, né, do outro lado, a respeito da compreensão do que é o sujeito. Bom, fim de citação, continuemos. É possível daqui depreender que os pressupostos do ponto material, quantidade de matéria, espaço de métrica euclidiana, tempo de transcurso linear pontiforme, qualidades primárias e secundárias, igualmente perfizeram o quadro de referência para a própria cognição humana fosse compreendido. Um quadro que, estranhamente, ainda consegue manter vigência nas analogias que se faz entre mente e sistemas computacionais. Cabe salientar que Heisenberg reiteradamente observa que o estabelecimento da condição problemática de tais pressupostos não foi oriundo de qualquer voluntarismo ou por anseios revolucionários de uma nova fundação. As pequenas nuvens indicadas por Lord Kelvin como facilmente superáveis, o resultado negativo dos experimentos de Michelson-Morley sobre o éter luminífero e o problema da radiação do corpo negro, ambos foram cruciais para o desenvolvimento da teoria da relatividade e da mecânica quântica. Assim sendo, o método de uma discussão para a determinação do lugar dos conceitos fundamentais se deve ao fato de que os pressupostos da mecânica clássica foram não somente reconhecidos como tais, ou seja, como pressuposições, mas que também requisitam uma limitação. Essa limitação não se refere estritamente a um conjunto de coisas, ou à diferença de escala dessas coisas, mas também ao modo de investigar e de interagir em relação à experiência. A forma da Erörterung, assumida por Heisenberg, também leva em consideração o reconhecimento do fenômeno corrente a partir da segunda metade do século XIX e início do século XX, a crise de fundamentação das ciências em geral. Apenas na forma de menção, cabe apontar que Heisenberg reconhecia as disputas entre formalistas e intuicionistas a propósito das bases da matemática, passando pelo fracasso do projeto de uma fundamentação última da matemática na lógica. O próprio manuscrito coloca em jogo, por exemplo, as disputas entre vitalistas e reducionistas a propósito da gênese e estruturação dos organismos. No que diz respeito às ciências humanas, o texto deixa claro as disputas em torno da fundação do social a partir, ou bem, de instância individual, ou bem a partir da comunidade, ou bem por interesses de necessidades biológicas, portanto, utilitaristas, ou bem a partir de uma instância simbólica / pragmática. O texto reflete sobre os problemas de fundamentação da história ao discutir a questão da herança cultural, das rupturas, da tensão entre indivíduo e destino, bem como o problema da aceleração temporal, exemplificado pela tecnologia e pelo ideário estadunidense encarnado em seus arranha-céus. Isso é uma imagem feita pelo próprio Heisenberg no manuscrito. Até mesmo a crise no interior da teologia é passível de ser observada na medida em que está posta a tensão entre redução da alegoria religiosa à imanência do método histórico crítico, ou se o divino possui alguma forma de expressão autônoma, como nas investigações de Rudolf Otto sobre o sagrado. Logo notamos, então, que Heisenberg está discutindo com o comum na qualidade de suposto, daquilo a partir do qual as investigações eram postas, mas que, ao fim e ao cabo, tornou-se problemático no sentido de conflituoso.
O conflito se deve ao fato de que não conseguimos simplesmente pular fora dessas oposições ou limitações. Por exemplo, não é possível oferecer um projeto fundacionalista, ou seja, a partir de uma fundamentação última. Não se pode empreender um projeto fundacional a partir da realidade dita em si, conforme os pressupostos da mecânica clássica, assim como não se pode partir do projeto fundacional do sujeito cognoscente, como em Descartes ou Malebranche, discutidos no próprio texto. Nem sequer podemos partir da matemática para uma fundamentação derradeira. Cito Heisenberg. A verdade matemática vige em diversos sistemas como modelo de um conhecimento indubitável. De fato, não se pode duvidar das proposições matemáticas que podem ser demonstradas a partir dos axiomas do domínio matemático em questão. No entanto, já se referiu muitas vezes ao fato de que se trata aqui, entre aspas, ele coloca, de juízos analíticos, isto é, de proposições que seguem por meio de um processo conclusivo inequívoco a partir de pressupostos dados e de definições colocadas à base. Ao fato de que tais proposições, porém, não podem enunciar nada sobre a realidade, uma vez que nenhum procedimento conclusivo pode mostrar que os pressupostos e as definições retratam fielmente a realidade. Portanto, as verdades matemáticas não podem ser usadas como ponto de partida para uma ordenação da realidade. Fim de citação. Tanto não estamos diante de uma fundamentação epistêmica, quanto não estamos perante uma fundamentação ontológica. Se tomarmos ontologia por um dos seus sentidos vulgares, como se fosse um mobiliário do mundo, ou a classificação dos tipos de coisas existentes em uma ontologia regional, então ela está descartada desta obra, o manuscrito. Cito. De início, não se trata aqui, evidentemente, de uma divisão das coisas no sentido mais geral. Em verdade, pode parecer a princípio que também se poderia ordenar as coisas segundo tais categorias. Por exemplo, no sentido de que pedra pertence às regiões mais baixas, mecânica, física, química, enquanto as plantas e os animais pertencem ao âmbito orgânico. Fim de citação. É de se cogitar se, com esse tipo de declaração, Heisenberg estava marcando posição contrária ao projeto de Nikolai Hartmann de uma fundamentação ontológica segundo níveis de realidade. Ou seja, esse problema já era corrente no cenário alemão. O Hartmann já tinha esse projeto. O problema de Heisenberg parece ser mais radical. Sabemos que a palavra haver não pode ser mais exclusivamente determinada pelo sentido conferido pelos pressupostos da mecânica clássica. Eles não podem mais constituir a realidade dita em si. Por outro lado, como pensar a ontologia não pode ser a esdrúxula atividade de catalogação do mobiliário do mundo, seu sentido mais fundamental também está em jogo. Como determinar a estrutura categorial que constitui a realidade? O termo realidade é um singular coletivo. Ele designa isto que supostamente está dado, designa as condições em comum pelas quais tudo que está dado pode estar dado, designa o fundo ou isso que condiciona a doação em geral, como na questão por que o ente e não antes o nada. A clareza conceitual de Heisenberg sobre o problema categorial pode ser demonstrada com duas citações. A primeira, quando a categoria se torna problemática ou transformada. Cito. A partir do ponto de vista da mais moderna ciência da natureza, não é genericamente possível dissociar o conceito de substância, aí a categoria, do conceito de regularidade nomológica. Se se segue o desenvolvimento do conceito de matéria na física moderna, então a matéria, tanto quanto a força, se mostram, por fim, como uma espécie de estrutura do espaço,
problema do campo. Essa estrutura é submetida às leis da natureza e reside em certas propriedades simples de invariância dessa lei, que em muitos casos a palavra matéria possa ser utilizada para a descrição de processos. Mas aquilo que permanece em meio à mudança dos fenômenos não é o material, stoff, né? O estofo que eu traduziria, mas a lei. Em contraposição sobre a mecânica clássica, fim de citação, né? Em contraposição sobre a mecânica clássica, agora cito novamente o Heisenberg, a mecânica newtoniana começa com o conceito de substância. Ela presume que todo corpo consiste em uma determinada quantidade de matéria que não é influenciável pela forma ou pelas alterações do movimento, uma quantidade de matéria que pode ser designada como massa. Fim de citação. A tese de que a subsistência deva ser posta no campo da lei não é nenhuma novidade. Já pode ser vista na Fenomenologia do Espírito, do Hegel, no capítulo intitulado Força e Entendimento. Também está posta por Cassirer em sua clássica obra Substância e Função. Aliás, talvez algumas considerações legadas pelo idealismo alemão possam ser aproveitadas para a reflexão sobre o Heisenberg. No início do manuscrito, nosso autor sinaliza para 3 eventos consonantes: o sistema heliocêntrico, a descoberta das Américas e a disputa entre Lutero e Zwingli. Esse teria sido um momento em que também a ordem da realidade teve de ser repensada, né? Bom, a disputa entre Lutero e Zwingli sobre a natureza do ato eucarístico estão em relação analógica com as crises e descobertas no mundo contemporâneo, no que se refere ao nosso modo de posicionamento indagador e compreensivo da realidade. Particularmente no caso de Lutero e de Zwingli, a disputa é sobre a Eucaristia ser ou significar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é real ou somente um ato rememorativo? A hóstia é ou significa o corpo de Cristo? A função de onda é uma onda ou significa a forma exprimível em linguagem clássica do resultado de uma predição experimental? Na expressão é ou significa está contida a nossa indagação sobre a realidade em si, ou que é a realidade independente de nós. Há alguns elementos de fundo compartilhados entre Heisenberg e o idealismo, ainda que nosso autor não possa ser chamado de idealista. Em primeiro lugar, com o idealismo alemão, aprendemos que essa dobra reflexiva do em si funciona como uma ideia da razão pura, no caso do Kant, como a totalidade de determinações da coisa. Então, a coisa é diferente do objeto ou do processo de objetificação. Não há nada por detrás do objeto, como uma coisa em si, mas o em si apenas significa a impossibilidade de conferir a totalidade das determinações da coisa. O fato de que o objeto não possa ser coisa em si se deve ao seu caráter condicionado. A natureza do objeto, para que fosse em si, dependeria da determinação por outros objetos da totalidade de suas propriedades. O objeto X não é doce simplesmente porque instancia a propriedade Y, uma vez que a propriedade Y é derivada da relação entre elementos de X. E esses elementos constituem X por causa do fator Z e assim sucessivamente, ou seja, mostrando a cadeia de condicionalidade. Todo objeto, portanto, é condicionado. Aquilo que serve como base de constituição da objetualidade em geral não pode ser um objeto, por assim dizer, uma outra coisa. Tem de ser o incondicionado, unbedingt, numa tradução esdrúxula, né? Um não coisado. O fundamento não pode ser uma coisa. Sim. O projeto de uma estrutura categorial fundamental teria de ser estabelecido por não coisas, não objetos,
para que seja um incondicionado condicionante da objetualidade em geral. Esse é um dos problemas relacionados com o termo haver. Quando em um congresso alguém enuncia, com a paz de espírito de quem toma um sorvete, que a propriedade X é instanciada por Y, um estado de apoplexia se apodera de mim e somente consigo balbuciar. O que ele está querendo dizer? Por quê? Levando em consideração os problemas categoriais apresentados, também devemos levar em conta os problemas que a mecânica quântica apresenta em termos categoriais. O que é um indivíduo? Como posso atribuir a X um processo de individuação? Como X é localizável? Se podemos falar de relação entre parte e todo de X, ou seja, problemas meriológicos também. Por outro lado, quando falamos de coisas independentes de nós, talvez queiramos dizer a coisa independente do nosso processo cognitivo, metodológico ou experimental. A coisa independente do nosso processo de atribuição de significação. Sobre a independência de nós e o em si, deixemos que Heisenberg se pronuncie. Cito. Pois bem, já o conceito de ordenação não pressupõe apenas, com certeza, a coisa a ser organizada, mas também nós mesmos. E, nessa medida, não parece estranho que não possamos decidir, junto a uma ordenação, se ela vem ao nosso encontro como ordenação da realidade ou da nossa compreensão da realidade. Além disso, compreende-se por si mesmo que toda divisão ordenadora da realidade exige uma idealização, pois a realidade envolve-nos inicialmente como uma conexão que flui constantemente para o interior de si mesma, uma conexão a partir da qual extraímos pela primeira vez, por meio da intervenção do nosso pensamento, que justamente nessa medida idealiza, determinados processos, fenômenos e leis. Por fim, porém, é preciso ter sempre mais uma vez clareza quanto ao fato de a realidade sobre a qual podemos falar não ser nunca a realidade em si, mas a realidade conhecida ou até mesmo, em muitos casos, uma realidade configurada por nós. Se objetarmos contra esta última formulação, que há finalmente, de qualquer modo, um mundo objetivo, completamente independente de nós e do nosso pensamento, que evolui ou pode evoluir sem a nossa intervenção e a qual visamos propriamente com a pesquisa, então precisa ser contraposto a essa objeção, inicialmente tão elucidativa, que já a expressão há de haver provém da linguagem humana e, com isso, não pode significar bem algo que não estaria de maneira alguma ligada à nossa capacidade cognitiva. Para nós, só há justamente o mundo no qual a expressão há tem sentido. Julgo que agora faça mais sentido o vídeo apresentado inicialmente, porque o vídeo alega que não há sentido. Assim sendo, já podemos compreender que a ordenação discutida por Heisenberg expressa a articulação entre os modos de posicionamento, lida e indagação em que, ou bem estes mesmos dispensam absolutamente ser tematizados, junto com os seus pressupostos, como é o caso da mecânica clássica, ou bem requisitam a tematização do posicionamento, lida e indagação, como é o caso da mecânica quântica ou da biologia, ou bem eles são a tematização e instauração de um posicionamento, lida e formas de indagação. Três níveis da realidade. Esse é o fator que constitui três níveis de realidade no manuscrito. Temos, então, três níveis de realidade. O mais objetivo para o mais subjetivo. O termo objeto é empregado por Heisenberg na forma latina object, não como Hegeliano. É um modo de posicionamento
por meio do qual algo está posto. Em contrapartida, o sujeito deve ser tomado como o pressuposto, o suposto subjacente, ou seja, o quadro de referência tácito. Para a realidade em geral, Heisenberg prega o termo Wirklichkeit, efetividade. Para os processos de objetivação relacionados ao quadro teórico da mecânica clássica, nosso autor emprega o termo Realität. Logo, o campo da efetividade é mais amplo e abarca o campo da Realität. Já é possível aqui indicar, então, que as conexões nomológicas do nível de realidade dos processos de objetificação da mecânica clássica deverão ter alguma relação com o nível de realidade no qual está inserida, por exemplo, a mecânica quântica. Se não houvesse nenhum nexo entre ambas, então a busca de Heisenberg por alguma unidade seria um despropósito. A forma de relação entre os níveis é de complementariedade. Por exemplo, a teoria newtoniana é um caso limite da teoria da relatividade, já a mecânica quântica é dependente de um modo de apresentação das predições da linguagem objetificadora da mecânica clássica. Talvez a expressão realidade independente de nós mais resguarde um anseio ético, como pano de fundo para compromissos epistêmicos, do que propriamente uma requisição ontológica, esta em seu sentido clássico. Nós tememos a instauração de um reino do salve-se quem puder cognitivo, ou de um vale-tudo epistemológico, que a arbitrariedade de grupos e indivíduos possa simplesmente dizer que a efetividade é assim ou assado, voluntariosamente. É exatamente essa imagem do caos que acompanha implicitamente o vídeo que vimos. Ela faz parte de uma estrutura tácita e que sustenta a verossimilitude capaz de angariar a credibilidade de parte do público. Porque tudo o que o Heisenberg está dizendo aponta para um enorme peso de uma longa tradição conceitual, pragmático-semântica, de lida com indagações e intervenções compartilhadas, de aberturas de campos experimentais, de modo que é do seu interior que um problema total faz questão de enfatizar que seria a tradição, né? Em contraposição, a referência do vídeo, a referência ao vídeo, né, tenta dar uma indicação que aquilo dali só tem alguma verossimilhança, né? Essas alegações de ausência completa de sentido, etc., etc., se nós pressupormos, se nós observarmos que tem uma série de pressupostos tácitos, né, nem um pouco claros. Bom, mas, enfim. Talvez uma compreensão da história ou do social apresente simplesmente o sombrio cortejo de ideias difuntas ou a calendoscópica variedade de visões de mundos e perspectivas. O peso, os efeitos e a perduração de estruturas pragmático-semânticas sustentadas por constantes antropológicas fazem parte da teoria da história ou de teorias da história como aquelas de Koselleck. Essa menção se dá ao fato de que o Heisenberg, não só nesse texto, mas em vários, tem que se preocupar com o problema da história, exatamente por conta da alegação de que, enfim, vários conceitos ou entes se modificaram ao longo do tempo, né? A compreensão científica era uma, depois virou outra. A gente olha a história como um fluxo contínuo e profundamente instável, e a menção ao Reinhard Koselleck é que ele é um teórico da história, que compartilha de determinadas ideias que também estão presentes ali no Heisenberg, mostrando que a história não é esse fluxo contínuo e ensandecido, né, que há determinadas constantes, que chamam de constantes antropológicas. Essa discussão no Heisenberg é muito importante,
afinal de contas, levamos em consideração as referências que o Heisenberg vai fazer ao Jacob Burckhardt, que é um historiador ao qual ele se apega muito, né? Do social, as mídias ou as regras de parentescos, os modos de classificação da realidade a partir de elementos qualitativos, como cru, cozido, a água, a terra, o fogo, o odor podre, o problema da vida humana breve, estruturas de relações simétricas e complementares que atravessam todo o continente americano, tal como vemos nas mitológicas de Lévi-Strauss, pode ser qualquer coisa menos fruto do arbítrio ou de acordo e decisões de indivíduos. Por que disso? Porque esse fundo tácito, né, esse plano primeiro de compreensão que pertenceria no manuscrito ao ponto superior, supremo, né, da ordenação da realidade, seria das forças criativas, em geral, isso poderia ser associado com alguma arbitrariedade, voluntarismo, individualismo, enfim. Ou uma simples, como dizem aí, construção social, né? A minha citação do Lévi-Strauss se deve ao fato de que é muito difícil mostrar qualquer construção ou algum arbítrio social ou individual na formação das estruturas míticas que atravessam toda a América, né? Tanto a história quanto a teoria social ainda sofrem do mal-estar da sua separação da filosofia, vítimas que foram da mencionada crise de fundamentação das ciências, a qual, em realidade, era uma crise por autofundamentação e autonomização em relação à filosofia. Com saudades de casa e por embaraços epistêmicos, não é por menos que vemos pulular nelas clamores por ontologias, como se pudessem ser mais filosóficas do que a própria filosofia, enquanto senhoras da ontologia, a proverbial ciência primeira. Heisenberg estabelece uma discussão no lugar e a natureza das nossas representações. Agora, a gente poderia supor que o lugar de discussão seria a linguagem. Então, a linguagem seria mais um novo anteparo, um outro meio mediador entre a nossa cognição e a experiência. Está cortando? É isso aí, Fábio. Mandei uma mensagem aí para você. Está tendo alguns cortes no seu sinal. Nos últimos minutos, eu acho que os últimos 7 minutos está tendo alguns cortes. Aqui eu ainda consigo acompanhar a... Ih, caramba. Isso, seu microfone fechado. Eu pensei que você tivesse caído, Eduardo. Me ouviu? Você não estava me ouvindo? Não estava. Vocês não estavam me ouvindo? Será que eu estava com o microfone fechado? Eu não sei. Mas o que eu estava falando é que aqui, para mim, estão tendo alguns cortes do sinal do professor Fábio. Eu não sei se para vocês também está a mesma coisa. Estão dizendo que está cortando. O Erickson disse que precisa sair. Muito obrigado, Erickson, pela presença. Mas, assim, pessoal, tá dando para acompanhar, porque pelo menos o áudio, para mim, está... Teve alguns cortes, mas não perdi o raciocínio. Como é que tá para vocês? Tá. Até o momento estava ok. Mudou um pouco no final. Exatamente isso. Os últimos 7 minutos, 5 minutos, 7 minutos, foi isso? Mas não teve prejuízo para a compreensão. Eu acho que não. Não. Eu acho que não. Deu para compreender, pelo menos. Então, e aí para vocês aí, o vídeo, a imagem do professor Fábio, tá boa? Tá borrado. Para mim tá aparecendo alguns ofuscamentos, alguns borrões. Tá? A imagem do Fábio tá um pouco com uma baixa resolução.
Ah, tá. E aconteceu também agora, já mais para o final, né? Nos 5 Posso tentar trocar de lugar? Pode sim, eu acho uma boa, talvez. O Simões, para mim, está muito ok, o Vinícius também, quando falou. Então, acho que talvez seja mais a conexão do Fábio mesmo. Talvez se ele entrar de novo. Eu vou tentar mudar de lugar. Tá? Deixa eu fechar o Ótimo, tranquilo. Vídeo. Ver se melhora. Mas, assim, foi só o finalzinho mesmo, né, que embarreirou de vez a voz, porque a voz estava bem, estava constante. Exatamente. Mais ou menos os 5 últimos minutos da apresentação. Eu vou tentar trocar aqui de conexão. Ótimo. Tudo bem. Está um pouco melhor? Olha, está bem melhor. Tá bem melhor, sim. Ah, ótimo. Já vai terminar. Bom, deixa eu lá. Melhorou muito. Obrigado. Eu que agradeço pelo aviso, gente. É possível que julguem que, se Heisenberg estabelece uma Erörterung, uma discussão para a determinação do lugar dos conceitos fundamentais, então, ao contrário do que ocorreu no pregresso da filosofia, quando o lugar de discussão era a mente e a natureza das nossas representações, seria de se supor agora o lugar da discussão como a linguagem. Então, a linguagem seria um novo anteparo, um outro meio universal mediador entre a nossa cognição e a experiência. Essa suposição é contrária ao texto do manuscrito. Se nosso autor reconhece que um ponto de transformação para o conceito de realidade foi a discussão entre Lutério e Desviglio sobre o ser ou significar eucarístico, então, incontornavelmente, teria de tratar do problema da linguagem. Reconhece que a aquisição da linguagem não se dá simplesmente por definição ostensiva, mas dela participa o contexto, a pragmática, a imitação comportamental, os gestos e a afetividade. Em vários momentos, Heisenberg aponta para uma dimensão pré-proposicional ou pré-predicativa que estaria no bojo da linguagem. Cito Heisenberg. Assim como todo conhecimento e designação e, com isso, toda linguagem repousa na repetição, essa palavra é fundamental, isso é, na possibilidade de encontrar algo igual, sob circunstâncias diversas, a ordenação científica do mundo também toma o seu ponto de partida na repetição, na regularidade nomológica. Já a tentativa empreendida com a linguagem de apresentar algo objetivo se baseia de maneira totalmente universal na pressuposição justificada pelo sucesso de que uma cadeia fixa de causa e efeito conduz do objeto, object, para nós e quando agimos de nós para o objeto. Pois sem essa cadeia causal fixa não se poderia deduzir um processo determinado a partir da percepção e todo entendimento daquilo que acontece perderia o seu fundamento. Fim de citação. A condição para que exista alguma regularidade nomológica é o fenômeno da repetição. O fenômeno é destacado no momento basilar de aquisição da linguagem, quando Heisenberg está tratando disso,
não cabendo assumir a repetição como simples definição ostensiva, repito, mas como imitação, constância na interação, tentativa e erro. Mas também a repetição aparece na instância mais elevada da discussão sobre a ordenação da realidade, no nível das forças criativas, uma vez que o próprio fenômeno da perda de orientação já teria ocorrido em outros momentos da história. Se assumirmos como um conceito limite a dita realidade prévia como um fluir de conexões que retorna para si mesma, a pergunta crucial é: o que instaura a diferença? O que instaura a determinação? Para que eu possa, então, falar de igualdade e diferença. Ou melhor, que há uma diferença que se mantém sempre a mesma em um fluxo. Ou seja, como eu posso falar que há uma diferença que se mantém sempre a mesma no fluxo? A resposta que Heisenberg dá para isso é que a nossa cognição não parte de puras representações advindas a partir de estímulos desconexos. Nossa cognição é corporificada. Ela depende não somente da nossa conformação física, mas do ambiente e das possibilidades disponíveis de intervenção. Uma dessas diferenças apresentadas de modo mais imediato por Heisenberg é a delimitação constitutiva do nosso campo visual. Em um momento de discussão mais mediatizado, quando trata do nexo entre região biológica da realidade e a região da consciência, Heisenberg literalmente empreende uma discussão com o etologista Konrad Lorenz a propósito de possíveis estruturas a priori comportamentais e disposicionais que funcionam como uma gestalt de um arco reflexo, né? Ao discutir com a teoria de Darwin, Heisenberg aponta para a tese de que o caráter não especializado da estrutura física humana, ao contrário do que ocorre com outras espécies, é uma das instâncias que nos dota com a capacidade de ampliar nossas relações com o meio, ou seja, com a efetividade. Por fim, ao empreender discussões com Jacob von Uexküll sobre as falhas metodológicas de objetivar um organismo desconsiderando as condições do seu meio, ou seja, ao também assumir a relevância do conceito de Umwelt, meio circundante ou meio ambiente, Heisenberg revela estar inserido numa importante tradição de pensamento. Aquilo que hoje em dia chamamos de cognição corporificada ou enativismo remonta a essa tradição filosófica com a qual Heisenberg dialoga. A partir das nossas precariedades culturais, supostamente tal tradição contemporânea teria como pontos nodais as figuras de Heidegger ou do Merleau-Ponty. Em verdade, os problemas da cognição corporificada e do inativismo foram tratados por essa tradição com que Heisenberg dialoga, uma corrente alemã abafada no pós-guerra, composta por figuras como Helmut Plessner, Arnold Geller, Erich Hottaker, Hans Blumenberg, Hermann Schmitz. Grupo este que, direta ou indiretamente, desembocam em Francisco Varela ou Rupert Dreyfus. É exatamente por isso que um filósofo com anseios de rigor, saudoso dos projetos neocantianos, não encontrará uma clássica doutrina ou teoria dos conceitos. Por incrível que pareça, exatamente da parte de um dos fundadores da mecânica quântica, exatamente aquela teoria que radicaliza as condições não visualizáveis dos modelos teóricos, o que devesse talvez haver para o Heisenberg seria uma filosofia da percepção. Essa que talvez pudesse servir para resolver o grande problema, não só do Heisenberg, mas do Bohr também, como ponte entre o discurso formal e contraintuitivo das novas descobertas científicas e o anseio por conferir uma tradução segundo a linguagem corrente visualizada.
Por fim, é a partir dessa diferença instaurada pelo corpo humano e pelos seus meios de ação, ou seja, a partir de sua posição, que Heisenberg considerará a forma que o pensamento trata as repetições para que sejam assumidas como regularidades nomológicas, ou seja, recorrências que podem ser pensadas segundo uma forma ou uma regra. Em termos gerais, a forma de reflexão sobre as conexões da experiência leva a linguagem a assumir uma disposição estática ou dinâmica. É preciso lembrar que nunca há palavra ou conceito isolado, uma vez que sempre já estão postos em uma malha. O que o pensamento estático faz é conferir delimitação ou precisão às palavras em consonância com o campo de experiência. O fio condutor dessa delimitação é aquilo que na experiência depreendemos como o essencial. Evidentemente, não há um essencial propriamente dado, uma vez que só pode ser determinado a partir dos modos de relação, de indagação, de disposição para o com que aparece na experiência. No pensamento estático, há um processo de refinamento e precisão não somente das notas conceituais, mas também dos nexos entre os conceitos na forma de um sistema, o que igualmente engendra uma delimitação do que pode ser apreendido na experiência por essa malha. Tomemos como exemplo de pensamento estático a forma de determinação da cor branca. A partir da malha conceitual pressuposta pela física, na qual também está inserido o modo de investigação e lida, a cor branca é a reunião de todas as cores do espectro visível. Isso significa que um corpo percebido como branco reflete as ondas eletromagnéticas que estão na faixa de frequência entre 400 e 700 nanômetros. Uma outra exemplificação pode ser dada a partir do direito, em que leis gerais que servem como princípios são especificadas para diferentes campos de práticas, tentando manter parâmetros de relevância hierárquica e coordenação dessas leis entre si. Já a forma de pensamento dinâmico não terá como foco estritamente a precisão dos termos enquanto fixação dos significados e nexos de uma rede conceitual, o que igualmente significa que ele não tenta abarcar um domínio específico da experiência, mas múltiplos. Assim, tomando o branco enquanto cor, agora como símbolo, ou seja, no modo de pensamento dinâmico, suas conexões ou malhas conceituais tentam apreender como essa imagem remete a um estado psíquico, como a paz, como a impressão de paz faz remissão à condição de pureza, como essa dimensão do puro pode estar conectado com as condições concretas de incólume ou de conspurcado, do limpo e do sujo, ou como poderia representar a interação em si de toda a diversidade ou a supressão das diferenças. Os exemplos simples dados anteriormente reafirmam que a ordenação da realidade não trata de um arranjo de coisas, mas sim de conexões nomológicas em vista de uma unidade. A forma dessa unificação não passa por uma redução de conexões de um nível mais elevado às conexões de um nível mais basilar. Antes, a unificação se dá por complementariedade, pela observação dos limites dos pressupostos, do modo de questionamento e de lida estruturante de uma região em relação às outras. Por isso mesmo, é possível dizer que a ordenação da realidade funciona como um mapa, que não somente serve para representar uma região, mas que igualmente leva em consideração a diversidade de necessidades, de formas de uso e de finalidades. Tal metáfora cartográfica expressa a pergunta fundamental daquele que investiga uma ordenação da realidade, como o homem se orienta no mundo. É isso. Obrigado, gente. Desculpa pelos cortes e pelos entraves em geral. Muito bem. Ótimo texto, ótima apresentação. Parabéns, parabéns. Ótimo mesmo. Então, assim, terminada a fala, de fato, houveram pequenas interferências de sinal, mas, pelo menos para mim, em termos de áudio,
não foi comprometedor, eu pude acompanhar bem a fala, e dou por muito satisfeito com a sua apresentação, muito boa mesmo. E, assim, abre um monte de possibilidade agora de conversa, de discussões aqui, para as quais eu já passo, deixando aí com que os nossos convidados, o Anderson Leite, já levanta a mão aí. Então, vamos começar com o Anderson mesmo. Anderson, fique à vontade. Bom, primeiro eu queria parabenizar, foi muito boa a apresentação. É um texto que eu não li. Quando eu fiz meu mestrado 10 anos atrás, eu só tive contato com a tradução da Tia Valei. E, como foi dito, de fato, é uma tradução e uma introdução brilhante, tá? E como eu não tive contato com o texto, eu só queria colocar, na verdade, algumas dúvidas, tá? Primeiro, uma dúvida quanto à relação entre Heisenberg e o idealismo alemão. Eu lembro, a princípio, que ele, em alguns momentos, ele trata com Kant, mas com Hegel, por exemplo, eu não lembro de nenhuma citação direta. Apesar da discussão sobre igualdade e diferença cheirar a abertura do Ciência da Lógica, mas aí a solução não dialética, digamos, naturalista que ele dá é surpreendente, tá? Mas minha dúvida seria da relação que você colocou entre o Heisenberg e o Koselleck, e a questão da história. Eu não captei como é que você fez essa ligação quanto à questão da história aí. Aí eu queria que daqui a pouco você repetisse e pudesse aprofundar, porque eu não entendi. Tá certo? Pode responder já? Pode sim, pode sim. Vamos lá. Então. Bom, vamos lá. Só a referência mais explícita. No manuscrito, o Heisenberg cita o Hegel, né? Aliás, o Heisenberg cita o Hegel como uma das maiores expressões do que ele está tentando chamar de pensamento dinâmico. Ele cita literalmente o Hegel. Tá? Outro ponto sobre a identidade e a diferença não tem a ver com a dialética da ciência da lógica. A citação do Hegel que eu faço junto com o Heisenberg é mais por conta do problema da totalidade, né? Que é realmente uma questão. Acho que deveria se perguntar como é que isso é possível, né? Que alguém pense, e não só isso é um fenômeno recorrente na espécie, né? Mas por quais razões? É um fenômeno recorrente. O problema da introdução da diferença, né, se deve ao seguinte: bom, você tem a suposição clássica, numa antiga teoria da mente, né, que você tem lá representações, e as suas representações são resultantes de feixes de percepções desordenadas. O que o Heisenberg está alegando, discutindo com uma cadeia, né, implicitamente, uma cadeia de autores da biologia da segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX, né, não é à toa que eu citei os nomes que eu citei, é o fato de que talvez, né, como Konrad Lorenz tenta mostrar, nós não somos simplesmente um feixe de percepções desconectadas, mas que nós temos estruturas corpóreas que já determinam a nossa relação com o meio ambiente. Então, não tem aquela imagem clássica de feixes de representações tendo que ser sintetizadas por um eu transcendental e ordenadas por esse eu transcendental, né? Então, o corpo já expressa o meio ambiente, o mundo. Tá? O limite do nosso corpo não é o limite das nossas simples partes físicas, né? É o limite das nossas ações. O que essas partes físicas podem fazer, né? O que o corpo pode fazer. Bom, dentro disso, ele está discutido, evidentemente, com o sujeito que teve, primeiramente, essa ideia, que é o Uxküll, né? O Jacob von Uxküll vai cunhar a ideia de meio ambiente, mundo ambiente, né? Um Umwelt, que depois vai ter uma carreira, termo que vai ter uma carreira famosa dentro da história da filosofia, passando, inclusive, pelo Heidegger, né? Bom, essa é a explicação sobre a diferença. Ou seja, se eu tenho um fluxo, esse fluxo já é cortado
Tá? Esse fluxo todo igual já é cortado pela diferença instaurada pelo modo que os limites que a minha pupila tem de apreensão dos fenômenos, os meus limites corpóreos, os limites do meu odor, os limites da minha audição, etc, etc. Tá? Fora os limites comportamentais, como a etologia tenta mostrar, né, você tem arcos de comportamento, né, você tem uma gestalt do comportamento. O comportamento não é simplesmente recebe um estímulo e você responde imediatamente aquilo. Tem uma série de ações que um estímulo pode desencadear, por exemplo. Ou que, para seja desencadeado, necessite de uma corrente, um conjunto de estímulos, e não só um estímulo. Tá? Bom, essa ideia também não é só do Heisenberg, essa ideia teve uma vida feliz, né? Ela está sendo trabalhada, inclusive, até hoje, por figuras como o Dreyfus, né? Robert Dreyfus, ele retoma isso exatamente no... Quer dizer, ele trabalha isso a vida inteira, mas destaca muito mais isso no último livro que ele escreve com Charles Taylor, que é Retrieving Realism, ou seja, num texto que ele está discutindo o realismo. Tá? Bom, sobre o Koselleck, né? Por que eu faço menção ao Koselleck? Porque você tem uma compreensão, quer dizer, em geral se passa uma compreensão de uma história ou bem como um progresso, ou bem linear, ou bem em migalhas, ou bem como um fluxo de transformações contínuos, ou uma impossibilidade de retorno ao passado, etc, etc. Tá? O que o Heisenberg e o que o Koselleck estão tentando pensar, por coincidência, mais ou menos ao mesmo tempo, tá? Com diferenças, na mesma época, né? São irmãos de época, digamos assim, é que a história deve ser compreendida a partir de constantes antropológicas, ou seja, que há determinadas estruturas que são a condição de possibilidade para que exista determinados conceitos históricos do Koselleck como horizonte de eventos ou horizonte de expectativa, né? E um campo de experiência. Né? Então, essas constantes é que permitem tanto a variabilidade quanto a permanência. É isso que o Heisenberg está tentando discutir. Também está tentando discutir de um ponto de vista a fim de demonstrar que os problemas advindos da mecânica quântica não são problemas do arbítrio ou de circunstâncias arbitrárias, e isso depende de uma longa cadeia de tradição. Né? Fora isso, ele está tentando mostrar que há determinadas constantes como essa mesma de uma necessidade de ordenação da realidade, que poderia ser investigada não só do âmbito mais basal, no âmbito mais basal, né, que ele considera basal, o plano das objetificações, mas poderia ser compreendido, investigado, uma ordenação da realidade poderia ser feita a partir do seu nível mais superior. Por exemplo, usando a ideia do Koselleck, né? Parece que você tem constitutivamente pares de opostos simétricos, assimétricos, dentro, fora, amigo, inimigo, poder matar, poder morrer, a diferença geracional, ser mais novo, ser mais velho. Tá? Parece que, como o Koselleck mostra, são constantes antropológicas que são a condição de possibilidade da própria história. Então, o Heisenberg também está discutindo quais são essas constantes que não somente são a condição de possibilidade da história, mas que também nos permite pensar a estabilidade. Tá? Porque o que você vê mais candente exatamente naquele momento, 1942, são projetos de diferentes setores tentando eles, de outra forma, instaurar uma nova realidade. E o Heisenberg é claro no manuscrito, quando ele fala do predomínio advento das religiões da imanência, imanentes, né? Uma expressão que lembra mais um pouco outra pessoa que está mais ou menos aí em volta nessa época, que é o Voegelin, né? Apesar dessa expressão não pertencer única e exclusivamente ao Voegelin, né? Pertence também ao Karl Löwith, está discutindo também ali naquela época o sentido da história.
você tem determinadas religiões da imanência, né? O movimento social nacionalista, o movimento marxista e o capitalismo americano, que são novas tentativas de instaurar o que seria a realidade, ou seja, a suposição de que eles poderiam criar tudo do novo, né? E por isso a minha conexão com o Koselleck. Acredito que fique mais claro isso, evidentemente isso é um tema grande, mas é um tema que eu tive preocupação de esmiuçar lá na tese mesmo, né? Bom, não sei se pude satisfazer, mas era isso. Muito bom. Anderson, satisfeito com a resposta? Tem mais alguma questão? Não, senão eu vou pegar, derivar uma espécie de filosofia da história no sentido do Carl Levitt. No Heisenberg é algo bastante interessante. É algo que valeria, só uma última observação, esse tipo de, digamos, de polos binários ou estruturas que permitem... Isso me lembrou também um Levi-Strauss, tem um gosto de estruturalismo esse tipo de coisa. Lembrando que nessa época ele estava por essas bandas, se não me falha a memória. Então, eu queria discutir isso depois, mas não agora. Isso aí me deixou uma pulguinha na orelha, embaixo, atrás da orelha. Pode escrever para mim. Tá? Eu acho que vale pelo menos os 2 artigos aí. Eita, então ótimo. Olha, aí na sequência, o Vinícius Carvalho levantou a mão, depois o Natan Felipe. Vinícius, contigo. Opa! Me ouvindo bem agora? Joia. Fábio, muito obrigado pela exposição. Bastante enriquecedora, como sempre. E eu não tenho, na verdade, propriamente uma pergunta. Vou lhe fazer 3 pedidos. Um muito simples. Se você pudesse, não pudesse agora, depois você mandar para a gente, em que página do manuscrito está essa citação do Hegel? Eu já li o manuscrito tem um tempinho, de vez em quando eu volto a ele, mas para uma consulta pontual, e não consegui aqui localizar o Hegel aqui. Depois você envia para a gente. E eu queria te pedir para falar mais um pouquinho sobre 2 coisas. Na sua apresentação ao texto, Heisenberg, escrita com o Guto, né, com o Antônio Augusto, lá na página 28, ao final do primeiro parágrafo, né, se inicia já no parágrafo que tem parágrafo que nos remete à página anterior, e aí esse parágrafo fecha assim. Heisenberg afirma que a ciência não é capaz de dar sentido à vida humana. E aí, mais uma vez, o vídeo que você passou no início, né, faz sentido. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. E talvez explorando, se a ciência não é capaz, o que seria? Alguma outra atividade seria? Ou o Heisenberg está pensando a ciência como parte da cultura, né, como parte do mundo do espírito, e aí, portanto, a ciência sozinha não pode dar resposta para a questão do sentido, assim como provavelmente a poesia sozinha não pode, as artes plásticas sozinhas não podem, o teatro sozinho não pode, subsequentemente. Então, quer dizer, como encarar a questão do sentido?
E aí o Heisenberg talvez apareça para nós em sua expressão máxima como um pensador do espírito, né? Um físico filósofo, mas também um pensador do espírito. Ele está pensando a ciência, a arte, a literatura, a música, a religião, etc. Tá, então, se puder comentar sobre esse ponto. E lá no finalzinho do manuscrito, já evidentemente em Heisenberg, na página 148, tem início um tópico muito bonito, por sinal, né? Precisamos registrar que o Heisenberg é um grande escritor, além de tudo, né? E esse tópico chama-se A Grande Alegoria, no qual ele diz assim: aquilo que foi dito aqui também pode ser concebido em uma discussão sobre a eterna questão acerca da existência de Deus. Antes, nos tópicos anteriores, ele já havia discutido a questão da religião, né? Da religiosidade, da religião. Agora ele toca especificamente no problema da existência de Deus. E não vou me prolongar na leitura, porque quem tiver o manuscrito, vale a pena, é um trecho muito bonito. O que eu gostaria, tudo bem, o próprio título do tópico já é esclarecedor em alguma medida. A Grande Alegoria. Né? E lembro que aqui em algum momento, não tenho a página agora certamente, mas o Heisenberg diz assim: e a imagem ou a ideia de Deus continuará permanecendo para nós como a impressão, eu acho que a ideia de Deus permanecerá para nós como a imagem da terra natal, alguma coisa assim. Então, ele está discutindo, né? Ele coloca ali o problema da existência de Deus, não afirmo que ele esteja discutindo essa questão classicamente. Ele inicia esse tópico falando em alegoria. Gostaria que você nos falasse, portanto, um pouco de qualquer fundo religioso ou místico religioso que possa haver no Heisenberg. Qual é o lugar no pensamento do Heisenberg que a religiosidade, não a religião institucional, mas a religiosidade ocupa? E algo que me intriga, né? Está falando aqui em Deus como uma grande alegoria. Em alguma medida, nós podemos pensar essa alegoria de Deus como elemento criador e posto que legislador, né? Esse elemento nomológico, podemos pensar Deus como criador e ordenador do real, mesmo que alegoricamente. Em que medida nós podemos fazer uma analogia disso com o conceito de ordem central? Há nesse conceito de ordem central, que não é lá muito fácil, né, alguma ligação, alguma relação ainda que alegórica com a ideia de Deus? Pode responder? Pode. Bom, eu vou dar para vocês uma referência da menção ao Hegel, né? Eu acho que essa referência vai fazer mais estrago do que se eu não desse ela. É a página 15 da edição brasileira. Então eu quero, já que foi evocado, vou dar ela ao longo para que ela cause toda a desgraça possível. Ele está discutindo nesse contexto a diferença entre pensamento estático e pensamento dinâmico, e aí ele fala o seguinte, sobre pensamento estático, né? Esse tipo de apresentação repousa sobre a vida... Perdão, ele vai falar sobre pensamento dinâmico agora, né?
Esse tipo de apresentação repousa sobre a vitalidade da palavra. Aqui, uma proposição não pode ser, em geral, correta ou falsa, ao contrário do que seria a palavra no pensamento estático. No entanto, pode-se designar como verdadeira uma proposição que dá ensejo de maneira frutífera a uma abundância de outros pensamentos. Ao contrário de uma proposição correta, é uma proposição falsa. O contrário de uma proposição verdadeira, porém, será, com frequência, novamente, uma proposição verdadeira. A mais célebre concepção sistemática dessa apresentação dinâmica da realidade é a dialética hegeliana. Tá? Então, há uma reflexão ali, nesse caso aqui, é uma das passagens que o Hegel vai aparecer, né, ou algo relacionado ao Hegel vai aparecer. Ele não é um hegeliano, ele está discutindo com essa tradição, ele discute com a tradição do neocantismo. Ele tem que discutir, é incontornável o cenário europeu, naquela época, você não discutir com os neocantianos, né? Ele não vai ser um neocantiano na medida em que ele não vai fazer nenhuma teoria, vamos pegar o espírito dos neocantianos, né? Nenhuma teoria normativa sobre a estrutura do conhecimento, ele não vai fazer isso, ele não embarcou no projeto neocantiano, mas existe, evidentemente, não só nesse texto como em outros, algumas discussões com o idealismo alemão, né? Que via neocantismo, de alguma forma, clama ali naquelas circunstâncias. Isso não precisa ser pensado simplesmente, quer dizer, isso é uma interpretação minha agora. Isso não deve, ou não precisa ser pensado única e exclusivamente segundo a chave kantiana. O texto que eu mais lembro, ou na hegeliana, enfim, ou do idealismo alemão, o texto que eu mais lembro nessas circunstâncias é o sobre a certeza do Wittgenstein. Tá? Eu acho que as ideias, o elemento dos pressupostos tácitos, que inclusive comandam o seu próprio comportamento, ou seja, direcionam, focalizam o seu comportamento, e sobre o qual não é possível saltar, porque não é possível saltar sobre a sua própria sombra, né? Eu acho que alguns elementos ali do Wittgenstein poderiam ser traduzidos, particularmente no texto sobre a certeza, com o que está sendo discutido aqui no Heisenberg, né? Então, não precisa ser visto esse problema somente pela chave do idealismo. O pano de fundo conceitual, né? Ou seja, a idealização, a idealidade não precisa ser lida simplesmente na chave do idealismo. Sobre o clássico problema de Deus, né? Bom, tem umas coisas que a gente tem que deixar claro pela letra mesmo do manuscrito, né? Que a ordem central seja Deus, não sei. Tá? Não está claro nesse texto e também outros. Que exista um elemento importante de natureza religiosa ou sagrada, tem. Mas essa importância do elemento religioso ou sagrado não está diretamente ou necessariamente conectado com o cristianismo ou com uma ideia monoteísta de Deus, né? Não é à toa que um dos primeiros fenômenos sobre o sagrado que Heisenberg vai mencionar no manuscrito é a relação que os gregos têm com os deuses, né? Então, eu, Fábio, não colocaria o problema, eu deslocaria, quer dizer, eu separaria os problemas. Eu considero o problema sobre a ordem central / totalidade, isso que eu fiz referência no início do texto, como um problema gravíssimo. Seguindo a linha do pensamento do Heisenberg, que a ordenação da totalidade tenha já sido pensado segundo um signo divino, ou uma imagem divina, né? Isso é um fato histórico para o Heisenberg, né? Dentro do manuscrito,
Me parece que ele está discutindo exatamente com duas correntes sobre o problema do sagrado. A corrente histórico-crítica, né, que nasce lá no 19, que vai, digamos assim, desmontar os elementos de diferentes religiosidades e restituir esses elementos das religiosidades ao contexto da sua historicidade, né? E outra corrente, do qual o Rudolf Otto faz parte, mas outros também fazem, o MC Eliade vai fazer parte dessa corrente, que é a corrente fenomenológica que vai defender a ideia de que o fenômeno do sagrado tem uma autonomia supra-histórica. Né? Então, dentro do manuscrito, na parte da criação, das alegorias, existe uma tensão contínua entre esses dois níveis. Tá? Esse é outro ponto, esse é um ponto. Né? Tem o ponto da totalidade, tem esse ponto de uma tensão contínua entre o histórico e uma autonomia do sagrado. E tem um terceiro ponto, que é um elemento de grave discussão nessa época, tá? Compartilhada por uma série de autores. Alguns eu mencionei, né? O Hans Blumenberg é um deles, o Odo Marquardt, uma série de autores que fazem parte daquilo que a gente costumou chamar de geração cética alemã, ou seja, uma geração que nasceu um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, participou, foi formado, frequentou escolas sob o regime e tem o seu desenvolvimento intelectual, o seu florescimento intelectual no pós-guerra, né? Então, Odo Marquardt é um desses, Hans Blumenberg é um desses, o Erich Rothak é um outro desse tipo, o Hermann Schmidt é um outro que faz parte dessa história, e todos estão com um problema muito grande, que é o seguinte: o Hans Blumenberg é maravilhoso para mostrar isso, não é à toa que escreve uma metaforologia. Muitas vezes, o âmbito supremo, o arcabouço das nossas pré-concepções se dá através de metáforas. Tá? Ou seja, muitas vezes, nossa concepção, por exemplo, sobre a verdade está relacionada previamente com a concepção de luz. Tem um texto sobre o Hans Blumenberg, a história do desenvolvimento da metáfora de verdade e luz, ao longo da história do pensamento ocidental. Tem um texto dedicado exclusivamente a isso. E nós empregamos uma série de metáforas que meio que funcionam como um arcabouço simbólico, como se fosse essa instância última, tácita, a partir do qual nós elaboramos uma série de outras reflexões. Nós fazemos isso. É importante que a gente veja a gente fazendo isso. Objetivamente, né? A gente dorme objetivamente, mas concretamente a gente observa uma série de metáforas sobre mente e computador que, diante da análise estrita, não se sustenta. Uma rede neuronal, como se fala em informática, não é a mesma coisa de que uma rede biológica de neurônios. Não é a mesma coisa. Isso é falso. Há uma série de capacidades que uma rede neural biológica tem que uma rede computacional neuronal não tem. Tá? A metaforologia, né, a classe anterior, né, do organismo enquanto máquina, tudo isso é um arcabouço prévio que movimenta, inclusive, a investigação. Por isso que o Heidegger não considera o nível alegórico como se fosse um nível mesquinho ou subjetivo no sentido de individual, particular ou circunstancial. Ele tem poder de efetivação, né? Então, sobre esse problema, o problema de Deus, o problema da metáfora, o problema da ordem central, né, eu teria isso para falar. Eu acho, sim, que é um problema. Eu acho que as pessoas subestimam muito esse problema, né? Que o homem tem esse comportamento de estabelecer uma ordem, não é uma ordem no seu campo, não é na ordem do seu povo, que essa ordem expresse uma compreensão sobre a totalidade,
Eu acho isso um problema crucial. Como isso é possível? Né? É isso. Muito bem. Vinícius, satisfeito com a resposta? Podemos passar para o Natan, depois tem o Felipe. Segue o jogo para que todos possam tocar na bola. Então, tudo jóia. Muito obrigado aí pela participação. Natan, então contigo a palavra. Boa noite. Eu só gostaria de solicitar que vocês, por favor, se possível, disponibilizassem o link da plataforma na qual vocês publicam as gravações das reuniões de vocês. Vou fazer isso agora. Daqui a pouquinho eu deixo aí no chat para você. Tá bom? Tranquilo. Obrigado. O Natan foi meu aluno. Agora ele virou matemático. Ah, bacana. Muito bom, muito bom. Felipe, Pamplona, é contigo. Opa, vamos lá, professor Fábio. O Fábio é um dos pupilos do professor Guto Videira, né? Então já sobressai daí um certo rigor afrancesado na pegada filosófica, né? O nome da tese sua é muito bonito, né? Fala como o homem se orienta no mundo. Um diálogo, uma discussão com Werner Heisenberg. Né? Olha, para mim, essa abordagem do manuscrito agora, eu lembro quando esse livro saiu mais ou menos em 2009, eu acho, no Brasil, né? Acho que quando a gente fala da edição brasileira dele, é aquela de 2009. Mas para mim é inteiramente novo. Eu sou leigo com relação ao livro e a abordagem está sendo assim, acho que a primeira que realmente me instiga, me traz fascínio assim, para um dia querer ler esse manuscrito também. Portanto, na posição de um leigo, um protodiletante no assunto, eu vou pedir para o professor, que inclusive tem uma didática muito boa, tanto oral quanto na leitura do texto, tá? Pedir que o professor dê uma base para nós, um pouco mais externalista, assim. O que faz esse manuscrito ter sido escrito ali em plena guerra? Acho que na época que o Heisenberg estava no Instituto Max Planck, né? E ele demorar tantos anos para ser publicado, né? Só após a morte dele. Esse manuscrito foi feito com alguma finalidade ali que não calhou na época e depois redescoberto. Tem uma aura imensa em torno dessa obra aí, que peço para que traga um pouquinho a luz para nós. Tá bom? Obrigado, professor. Com a mais absoluta sinceridade que, às vezes, em determinadas circunstâncias, nos faltam, ou nos falta, né? Ele é escrito pelo desespero da morte, né? Isso é em 1942. O mundo está ele está no centro, ainda mais com o projeto da bomba. Ele está no centro da desgraça, né? Heisenberg fez uma coisa muito interessante, né? Porque ele estando no centro do fim do mundo, ele não fez um texto sobre o fim do mundo, porque a gente gosta hoje em dia de fazer vários textos, palestras sobre o fim do mundo vai acabar, etc. Mas o Heisenberg faz um texto tentando legar, transmitir aquilo que ele acha relevante, aquilo que ele conseguiu pensar a propósito da tradição em geral cultural, como Kulturträger, né, como a gente fala em alemão, né, como portador da cultura, mas também como cientista que faz parte da nossa antiga, velha tradução de cientistas filósofos, né, que tem o hábito de pensar coisas do seu campo conectado com outros setores da cultura, né? Hábito esse que você vai ver em Wolfgang Weizsäcker, em Wolfgang Pauli, no próprio Bohr, etc. Né? Então,
Segundo a Chevalley, por exemplo, a emissão do manuscrito ocorre para pequenos grupos, né? Por qual razão ele desiste, quando está mais velho, de publicar esse texto? Eu acho que há uma série de razões, tá? Uma razão pode ser compreender que haveria uma necessidade de maior desenvolvimento de uma série de pontos, né? Outra razão é que talvez o texto fosse muito mal compreendido por determinados fatores, né? Como outros autores da época dele foram mal compreendidos e subsequentemente apagados da história do pensamento, né? Como se em 1945, ou depois da vitória e ascensão a vitória digamos, da mentalidade americana, né? Vários elementos foram apagados, né? Como essa tradição de pesquisa que eu mencionei para vocês, do Konrad Lorenz, do Arnold Gehlen, do Helmut Plessner, do Odo Marquardt, do Hermann Luben, que é um outro. Toda essa tradição foi meio que apagada. Um dos pontos pelo processo dito de desnazificação. O problema de separar o joio do trigo foi muito complicado nessa época. Se você vê determinadas figuras como Konrad Lorenz defendendo que existe uma estrutura de um arco comportamental que não significa absolutamente um determinismo biológico, mas pode levar a esse tipo de interpretação, se você reparar que esse tipo de autor, como Lorenz ou como outros, não eram muito simpáticos ao modo de pensar que estava se instaurando na Alemanha do pós-guerra, que era o consumismo, etc., etc., que muitas vezes eles são taxados de conservadores. Talvez o Heisenberg tenha decidido não publicar isso por uma dessas razões, né? Deve ter outras, né? Mas, enfim. É isso. Muito bem. Obrigado, Felipe, professor. mais alguma questão? Não, é só fazendo um link com a última apresentação também, o professor Edson trouxe para nós, aqui na última, também a questão do Hegel, né, relacionada ao Heisenberg, a necessidade de novas matrizes ontológicas para pensar o fenômeno quântico. Então, acho assim, a apresentação do professor Fábio está vindo numa interseção e numa continuidade fascinante. Obrigado, professor. Nada. Fábio, não tendo ninguém mais inscrito aqui, eu vou lhe fazer uma pergunta, porque ainda a gente tem um tempinho. Tudo jóia? Tá, claro. Rapaz, eu com satisfação, eu ouço na sua fala você fazer alusão ao pensamento do Wittgenstein. Eu estudei o Wittgenstein por muito tempo. Li a introdução que você fez à ordenação da realidade, juntamente com o Guto, e quando vocês introduzem a ordenação, ao manuscrito 42, vocês fazem alusão ao Wittgenstein de novo. E aqui na sua fala você apresenta um conceito forte das investigações filosóficas, que é um conceito de definição ostensiva, contra o qual o Wittgenstein lutou durante toda a obra, né? O que é definição ostensiva? Se você quer ensinar uma criança a jogar xadrez, você não a ensina apontando para as peças e ostensivamente dizendo que aquilo é um rei, que aquilo é um peão, que aquilo é uma rainha. Não é assim que se ensina. Então, assim, a linguagem ela não se dá por definição ostensiva, como queriam tratados. Aponta para o objeto e diga, isto é isto. Se não é assim, se dá por ensino ostensivo. Ao invés de apontar para as peças do xadrez, você explica qual é a função de cada uma das peças, que aí se aprende melhor. E aí você vai dizer que, para o Heisenberg, a ordenação da realidade, enquanto totalidade, não pode ser taxada como uma definição ostensiva. Deveria ser pensada muito mais como um processo de repetição, de regularidade monológica,
que seria uma espécie de uma condição pré-proposicional, pré-predicativa, isso é, está envolvido com a linguagem. Só que quando a gente pensa em ordenação, tendo como ponto de partida a repetição, a imitação, a constância, a regularidade, parece que ainda assim esses termos apontam para a definição ostensiva e não ensino ostensivo. Como é que você pensa isso? Você acha que isso é diferente de uma definição ostensiva, essa noção que você apresenta de regularidade? Pode lá? Pode responder? Bom, talvez uma parte do que eu tinha dito eu não tenha sido muito claro. O conceito de ordenação de realidade não pode ser indicado ostensivamente. Você não pode apontar para a ordenação da realidade, né? Assim como você não pode apontar para a realidade. Assim como você não pode perguntar o que tem por baixo, né? Ou como você não pode perguntar o que instancia. Ou como você não pode perguntar, mas me dê numa frase o real. Você não pode, senão a realidade seria uma coisa, né? Uma coisa, um objeto indicável, né? Por isso, toda aquela discussão sobre estruturas categoriais, etc., que a realidade não pode ser determinada por uma coisa, né? Uma coisa é condicionada por outra coisa, enfim, etc. O que eu estou discutindo aqui, na verdade, relacionado com a definição ostensiva, né? E a crítica que o Heisenberg vai fazer isso é que, bom, o Heisenberg não está defendendo a definição ostensiva, ele está fazendo muito mais parte daquele grupo que vem lá do Humboldt, do Wilhelm Humboldt, que está trabalhando com a linguagem, né? Está mostrando, olha, como é que é o aprendizado da linguagem, a estruturação da linguagem não se dá simplesmente apontando, como Santo Agostinho tinha mostrado, etc., né? Que envolve modos comportamentais, contexto ambiental, etc. E aí, muitas vezes, a partir disso, nós podemos tirar do Heisenberg a conclusão de, tá, que maravilha, então tudo é linguagem. E o Heisenberg está falando, bom, se você considera a linguagem como as estruturas proposicionais, eu não estou falando que tudo é linguagem, não. Tá? Se nós supusermos que ele está assumindo, né, que a experiência é um fluxo, né, que no iniciozinho da infância a gente não tem muito discernimento, ou seja, não tem muita diferenciação das coisas, o que começa introduzindo a diferença, o discernimento, a determinação das coisas, não é uma estrutura da subjetividade transcendental, tá, que vai amarrando os vários impulsos na unidade de um objeto. O que vai dando isso é o nosso próprio corpo, ou seja, o fato de que nós enxergamos somente determinado espectro, campo de espectro da luz. O fato de que nossa pupila abarca determinada dimensão, né? O campo de coisas visuais. O fato de que nós aprendemos a andar ereto. Esse pessoal da antropologia filosófica aí que eu mencionei, o Konrad Lorenz, está todo mundo discutindo isso, né? Por exemplo, como o fato de andar ereto modifica a cognição. Então, tem um aspecto corpóreo, né? Que é a condição, que a gente poderia chamar, né, de condição de possibilidade da própria linguagem, né? Se a gente tomar linguagem simplesmente como estrutura proposicional, tá? Então, é por isso que o Heisenberg está tentando mostrar o seguinte, olha, não estou falando que tudo é linguagem, não, no sentido de proposicional, tá? Bom, essa ideia, só para aprofundar mais um pouco, essa ideia também não é propriamente do contexto alemão, né? Se você for ver antropólogos como Marcel Mauss, né, num texto chamado Técnicas do Corpo, que ele vai escrever ali no início do século XX, né?
você vai ver como a antropologia também está preocupada, como nós desenvolvemos uma série de estruturas comportamentais, né, que muitas vezes são tomadas como já dadas, e essas estruturas comportamentais são fundamentais para que nós nos desempenhemos bem em determinado contexto, né? Bom, fora o fato, para encerrar, né, esse ponto, fora o fato de que esse tipo de problema, entre aspas, né, tem voltado com maior candência contemporaneamente por uma série de autores que pertencem a essa corrente de pensamento chamado enactivismo, né, que é a cognição através da ação. Isso certamente você já tem no Francisco Varela, mas isso está retornando com maior fôlego no Maturana, isso está retornando com maior fôlego nos Estados Unidos. É isso que coloca uma certa problema, se a gente se aprofundar nessa corrente, né, junto com Dreyfus, né, isso que vai colocar um grande problema, ou grandes problemas, para a nossa amada metáfora de que a mente é como um computador, né? É isso. Muito bem. Fábio, nesse espectro aí de linguagem, não sendo entendida como linguagem proposicional, eu sei que durante a sua fala você já até destacou isso e deu uma resposta negativa ao que eu vou colocar aqui. Mas como é que ficaria aí nessa noção de ordenação da realidade para o Heisenberg? A linguagem matemática, que em determinado momento fala assim, olha, não, com relação à linguagem matemática, ela não pode mais ser usada aqui na perspectiva de Heisenberg como ponto de partida. Se não é ponto de partida, uma vez que a ordenação se dá, o ponto de partida é a repetição, é a regularidade. Repetição e regularidade não são propósitos de busca da matemática, e, portanto, se a matemática não é o ponto de partida, ela poderia ser, nessa perspectiva, o ponto de chegada. Onde é que fica a matemática aí como esse elemento de linguagem que possa tratar da questão da totalidade, da ordenação? Sobre esse ponto, ele é claro também no texto. A matemática vai ser uma linguagem formal, tá? Um processo de formalização. Que outras coisas tenham estruturas matemáticas, e ele faz menção diretamente ao poema, né? O poema ali tem uma regularidade, tem também características, digamos assim, até mesmo, se você analisar a métrica, né, você vai ver características matemáticas. Ele vai fazer menção à música, né, que para ele é fundamental, como uma forma como nós ordenamos um campo específico, o campo dos sons, né, com finalidades outras, que não a objetificação, mas do nosso deleite, enfim. Logo, a matemática não está sendo tomada ali nesse texto pelo Heisenberg como se fosse ou uma estrutura ontológica basilar, ou como se fosse a condição de possibilidade para toda e qualquer ordenação da realidade. A matemática é uma forma de você apresentar a regularidade. É uma forma de apresentação da regularidade. Ela não é a natureza fundamental da regularidade. Tá? Vou fazer uma analogia com algo extrínseco ao texto, que não pode ser nada mais, digamos assim, fora, aparentemente, de qualquer relação matemática. Se você ler, se você tem grande disposição espiritual de ler todas as mitológicas do Lévi-Strauss, você vai observar a colocação em estruturação matemática, seja funcional, seja em funções, seja em relações de conjunto, seja em relações de pares simétricos e assimétricos, uma série de coisas que, em sua aparência física, simplesmente, no seu aparecer físico,
não tem nenhuma relação com a outra, mas através do qual nós passamos a compreender coisas, por exemplo, por que o indígena acha que o tatu-bandeira, o tamanduá-bandeira, é um contraposto da onça, ou seja, tem, na verdade, é uma contraposição, mas tem similaridades com a onça. Duas coisas que, em termos visuais, não têm nexo algum, né? Ou seja, a exposição matemática, a formalização matemática, permite ressaltar quais seriam esses nexos que necessariamente não são expressos ou não têm que ser expressos necessariamente em linguagem matemática. A classificação ou a expressão pode também se dar através da linguagem que os próprios indígenas utilizam. Ou seja, o que o Lévi-Strauss está fazendo é simplesmente extrair a estrutura classificatória contida nos atos de fala e comportamentais que os indígenas já possuem, né? Então, a matemática, eu acho isso muito nesse momento aqui, eu acho isso muito saudável da parte do Heisenberg. Por que é muito saudável? Porque se o que eu falei estiver certo, e ele apostasse em algum projeto fundacional último a partir da matemática, ele teria que dar conta de uma ontologia, ou melhor, ele ia ter que decidir se aquilo que ele vai fazer com o matemático é colocar numa instância de idealização de ideias, no sentido do segundo Russell, né, quando ele vai escrever as 3 ideias, ou seja, de uma estrutura ideal subsistente, e mostrar por qual razão é necessário que aquilo dali seja uma estrutura ideal independente dos fatores empíricos, né? Ou então ele ia ter que fazer uma ontologia, né? Mas a ontologia, como eu disse, também não é ostensiva. Não pode falar, tem objetos matemáticos, ali os objetos matemáticos. Você tem que mostrar qual é a estrutura categorial pelo qual é necessário que haja objetos matemáticos, independentemente do processo de cognição, né? E mais, o problema não acabou. Se você está fazendo ontologia, você não pode partir da ideia de que, bom dia, vou fazer uma ontologia regional, os objetos matemáticos, e vou deixar todo o resto para o escambau. Ou seja, você tem que fazer uma ontologia geral para depois você fazer uma ontologia regional. Por quê? Porque você tem um problema de linguagem evidente. Ou seja, se eu chamo o objeto matemático de ente, por que eu chamo também o meu cachorro que está aqui de ente? Qual é a estrutura categorial compartilhada para que eu chame esses dois de entes? Tá? Ou você vai criar uma equivocidade absoluta, né? Que vai ser um problema, né? Então, eu acho que o Heisenberg foi muito... A não ser... tem uma saída para isso. A não ser que você apresente uma outra compreensão do que seja ontologia, né? Eu fiquei 11 anos meio quietinho, sem escrever muito, depois que fiz o manuscrito. Mas ouço muito o que fala, vejo muita... Adoro o YouTube, porque eu vejo... Tanto é que eu vi todas as palestras de vocês, fico o dia inteiro ouvindo palestra, olhando. E eu fico impressionado a largueza de espírito com que falam de ontologia hoje em dia. Tem ontologia para tudo. E eu não estou sendo irônico, eu simplesmente não consigo entender do que falam. Da mesma forma, quando falam num congresso, como eu dei o exemplo, a propriedade tal, evidentemente, é instanciada pelo... Eu pergunto, mas ele... Gente, tem os problemas da mecânica quântica, tem problema de individuação, tem problema do que é um indivíduo, tem problema do que é uma propriedade, determinação do que é uma propriedade. Eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Eu me sinto... Quando ele está tratando algo dentro de um autor, eu me sinto mais... eu entendo o que você está... Mas fora disso, eu não entendo. Mas eu não estou descartando a possibilidade que você repense o que seja um projeto ontológico, né? Afinal de contas,
Uma pessoa que fez isso, mal ou bem, com os defeitos que tenha ou não tenha, foi o próprio Heidegger. Né? O Heidegger do Ser e Tempo específico é um Heidegger, ao meu ver, interessante. Mas é isso. Muito bom, muito bom. Olha, a conversa aqui está tão boa que daria para puxá-la aí por mais umas 2 horas. E se tivéssemos uma cerveja, só iríamos embora amanhã de manhã. Ah, que saudade da cerveja, eu não estou podendo. Mas, olha, eu acho que nós nos damos por satisfeitos, também está na hora, no horário. Exploramos demais do professor Fábio aqui hoje. Agradeço a presença de cada um de vocês, principalmente os que estão na sala até o presente momento. E agradeço sobremaneira ao professor Fábio, que desde a resposta ao convite tem sido muito generoso, muito atencioso, e agora veio aqui e deu para a gente aqui essa possibilidade de discussão fantástica. Muito obrigado, professor Fábio. E aí, para fechar, eu deixo contigo a palavra para encaminhar aí os finalmente com os colegas que estão na sala ainda. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Não me disponibilizei a participar do grupo dessa apresentação por nada. Eu vi as palestras de vocês, eu achei a existência de vocês é muito importante, tá? É um espaço de discussão efetivamente sério, que dá tempo para as pessoas discutirem e pensarem. Isso cada vez está se tornando mais raro. Tem o compromisso público, né, de tornar visível essas discussões que estão sendo empreendidas aqui. Então, eu só posso desejar que o grupo permaneça, por favor, porque ele realmente é muito rico e eu só posso me sentir lisonjeado e grato pelo convite e pela possibilidade do diálogo. Olha, nós que estamos lisonjeados e agradecidos. Então, gente, fechamos aqui para que aqueles que precisam ir agora trabalhar e estudar possam ir. Fechamos aqui para o professor Fábio tomar pelo menos um gole de água, não tomou água até agora. E, mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Estamos fechando a agenda com outros convidados e em breve anunciamos para vocês. Professor Fábio, o Anderson, estudioso do Heisenberg também, ele pediu para que eu passasse para você o WhatsApp dele, porque ele quer continuar os laços, estabelecer uma conversa contigo. Depois eu te encaminho, tá bom? Pode passar. Então, gente, grande abraço. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Um abração, meus caros. Tchau, tchau. Tchau a todos que ficarem até agora. Bom feriado. Bom feriado a todos. Valeu. Tchau, Natan. Até mais. Tchau, Adriano. Tchau, Walter. Tchau, tchau para vocês todos. Tchau, tchau, gente. Rapaz, o professor vai me tirar do grupo qualquer hora dessa.